Thiago Abuchar, seria possível aproveitar o Caio Barros nesse segundo semestre? O que acha desse jogador? Acho um bom jogador. Fiz um jogo do Barros outro dia, comentei a Série B, um jogo do América Mineiro. Não é a solução do meio de campo, tá? Mas é uma composição de... É o que eu sempre falo. Se ele voltar agora, ninguém vai sair, certo? O ideal seria você ter mantido, por exemplo, Barros e Galarza, ao invés de contratar Galdames e Sforza. Você economizaria mais de 30 milhões de reais. Fora salário. Mas o Barros e o Galarza não seriam solução. Beleza, Galdames e Sforza também não. Entende? Quando eu faço, às vezes, alguma crítica aqui, alguma contratação, ela está muito mais ligada, às vezes, à questão financeira. Ou de você simplesmente ter jogadores do mesmo nível, muito próximos, no seu elenco. E aí o Vasco negocia 2 jogadores da sua base para contratar jogadores mais caros. Exatamente o que eu falei aqui, que o Vasco faz a roda girar ao contrário. Enquanto o Botafogo e outros times contratam barato para revender mais caro, o Vasco vende barato a sua base para contratar jogadores para a mesma posição mais caros, que muitas vezes entregam menos do que a base. Eu trouxe os dados aqui outro dia dos pontos e muita gente não entendeu, normal, que eu mostrava exatamente isso sobre a base. Nos últimos 3 anos, quem foram os pontas contratados pelo Vasco e quais foram os utilizados pela base. E aí a gente vê que os pontas da base jogaram mais, fizeram mais gols, deram mais assistência e ficaram mais minutos em campo. E os jogadores contratados, que somados custaram mais de 120 milhões, jogaram menos, fizeram menos gols, deram menos assistência e tiveram menos minutos em campo. Isso acontece para outras posições. Eu usei a ponta porque é uma das referências, entendeu? E é óbvio que nem toda a contratação foi errada. O Nuno, beleza, mas foi a mais cara, mais de 20 milhões. Era uma obrigação dar certo. Não é um favor. O Nuno foi um achado. Um achado se ele tivesse custado 3 milhões de reais, como custou o Arias ao Fluminense. Por mais de 20, não é um achado. É um cara que tem que chegar entregando realmente algo de imediato. Mas os outros não entregaram. É um erro dos outros. Um erro de contratação dos outros. Então, o mesmo serve para volante. O Vasco pagou 4 milhões e meio pelo Galdames, um salário mais alto e liberou o Barros. Tem vídeo sobre isso aqui da época. Pagou 25 milhões no Sforza e negociou o Galarza por 10. É o inverso. O caminho era para ser sempre o inverso. Negocia, compra por 10, vende por 25. Contrata por 0, vende por 4,5. O Vasco faz sempre o caminho inverso. E aí você não tem nem ganho técnico, nem financeiro. E aí essa choramingação, todas as vezes, em coletiva, de que não tem dinheiro, que tem que se adaptar, que o mercado é difícil. Claro que é difícil. Gente, para quem é incompetente, tudo é difícil. Em qualquer área. Gente incompetente tem dificuldade para tudo. E aí vai botar a culpa no financeiro, no mercado, no tempo, na legislação, no governo, na qualquer coisa é problema. No táxi, no fax, qualquer coisa. Tem que justificar a sua incompetência. Agora, quem é bom, resolve. Quem é bom, vai lá e resolve. Tá cheio de clube do Vasco, na frente do Vasco, em brasileiro, fazendo muito menos vergonha, campanha muito mais sólida do que o Vasco, gastando menos que o Vasco. Então, que tem incompetência para ajustar a sua parte financeira. Até porque, quando estava contratando, o Pedrinho dava discurso que estava tudo dentro do planejamento financeiro. Estava tudo dentro da engenharia financeira, tudo dentro da arquitetura financeira. Cadê o dinheiro? Não pode faltar, ué. Não estava tudo dentro do orçamento, tudo organizado? Ou ninguém contava que talvez os 50 milhões investidos em ponta, só um ia render? Aliás, mais de 50, se a gente for botar Jean Davi e Máximo Domingues nessa brincadeira aí, são quase 70 milhões ou mais 70 milhões. Fora salário, luvas, etc. Ou as pessoas acham que é videogame. Você contrata, o cara tem velocidade 70, chute 80, passe 90 e ele vai repetir aquilo constantemente no videogame. Futebol profissional é outra coisa. Vida real é outra coisa, não é videogame. Esse discurso, inclusive, derrotado o tempo todo de não conseguimos ir ao mercado contratar, não temos dinheiro, problemas financeiros. O Vasco é o único clube que passa todos os dias, todas as oportunidades que tem, informando para o mercado que não tem dinheiro.
Insuportável isso. É o tempo todo choramingando que não tem dinheiro. E aí chega lá, paga sei lá quantos milhões no Lloyd, sei lá quantos milhões no Garré que não utiliza, um salário de mais de 1 milhão para o Coutinho que não joga. Que sentido faz isso? Porque outro dia, acho que foi ontem, alguém perguntou, mas contrata com que dinheiro, Garoni? Acabou de liberar 1 milhão e pouco do Payet, pagava o Payet com o quê? Com abraço? Pagava o Payet em dinheiro. Cadê o dinheiro que gastava no Payet? Cadê o dinheiro que investiu no Jean Davi? É claro que não tem dinheiro. Contratou um monte de jogador errado, cadê o dinheiro que investiu no Maxime Domingues? Cadê o dinheiro que investiu no Jean Davi? Cadê? Só na última janela foram 50 milhões. Quantos estão jogando? Só o Nuno. É claro que não vai ter dinheiro. Enquanto o clube for incompetente na hora de ir ao mercado, foi incompetente na hora de definir valores de contrato. Contratou o Thiago Mendes agora, certamente com um salário muito alto. A pedida era acima de 1 milhão. Ainda que tenha baixado de 1 milhão, não tenho dúvida que é um salário alto. Não baixou de 1 milhão para 200 mil. Baixou para 700, 800 mil. De um jogador que na última temporada fez 11 jogos. 11 jogos em um ano. E aí amanhã, quando tiver uma nova lesão, vão reclamar. Viu? Como é que não tem dinheiro para contratar? Claro que não. Não sabe utilizar o dinheiro que tem. O Vasco tem mais de 100 milhões parados. Esforza, Adson, que mais uma vez sofreu uma lesão, e já tinha histórico de lesão antes, tá? O Vasco deveria ter olhado isso quando foi contratar, pagar 30 milhões, quase 30 milhões na contratação do Adson. O Cleiton, e aí, vendeu, não vendeu? Pagou? Já entrou dinheiro na conta do Vasco? Maxime, Jean Davi, Capasso foi contratado, já foi embora, alguns milhões jogados fora. Mas jogou mais de 100 milhões no lixo. Então é claro que não tem dinheiro. Não adianta choramingar pela própria incompetência. Na hora de gastar dinheiro com um monte de jogador que não teve retorno técnico e nem financeiro, é claro que não vai ter dinheiro. É claro que não vai ter dinheiro. Você só tem dinheiro quando você sabe usar dinheiro, pô. Você não precisa ser gestor de futebol para saber isso, basta ser adulto. Você tem um adulto, você tem um salário, você vai ter que gerir o seu dinheiro. Agora, se resolveu sair fim de semana, gastar R$1.000, talvez amanhã você vai ter mais dificuldade mesmo. Tem que aprender a priorizar. Tem que saber escolher onde você vai jantar, saber escolher onde você vai almoçar, para onde você vai viajar, dentro da sua realidade. Agora o Vasco quer fazer negociações em altos valores, sem ter capacidade financeira e pagando muito em jogador que é incerteza. É sempre uma aposta, mas não é aposta barata, é aposta de 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, 1 milhão de salário, 1,5 milhão, 800 mil. Isso não é aposta, pô. Aposta você faz no Matheus Cocão. Ah, beleza, não deu certo, gastou 2 milhões, beleza. 50 mil de salário, sei lá, 80 mil. Quando você traz um cara de 500 mil de salário, 25 milhões na contratação, igual foi o Esforza, tem que ser uma certeza. Aposta você faz reduzindo o risco.